Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Gênesis capítulo 30, a partir do versículo 26. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Jacó está pedindo a Labão que deixe ele voltar para sua terra, com seus filhos e com suas mulheres. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Vou repetir o versículo 33 do capítulo 30 do livro de Gênesis. Jacó está combinando com seu sogro Labão como ele iria então trabalhar para ele dali por diante, que ele ia separar todo o rebanho. Então ele diz: assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então, se as cabras que ele separasse, que aquelas que não estivessem como estavam, ele dizendo, todas que fossem salpicado e malhado, seria deles, entre as cabras, e morenos entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então, se estas estivessem no meio do rebanho dele, que ele então podia considerar que ele tinha furtado, porque claro que ele não ia furtar do seu sogro, ele estava ali determinando como seria o rebanho dali por diante. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. A maneira como Jacó se pagou de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes,
punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Deus manda Jacó tornar à terra dos seus pais. Capítulo 31. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e mo deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos: Jacó? E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta-te agora. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Amém. Li até o versículo 21 do capítulo 31 do livro de Gênesis. Na próxima gravação você continua ouvindo esta história de Labão e Jacó, a partir do versículo 22 do capítulo 31 do livro de Gênesis. Então, Raquel furtou os deuses de Jacó, de Labão, seu pai. Mas ela cometeu esse furto, porém Jacó não sabia que sua esposa Raquel havia furtado os deuses, os ídolos de seu pai Labão. Mas você continua ouvindo esta história na próxima gravação. Continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini.
Deus abençoe a sua vida abundantemente.